Obrigado a todos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te damos graças por estarmos em Tua casa agora para este momento de escola dominical. Pedimos a Ti, ó Deus, que prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra e que, por meio da Tua palavra, o Teu Espírito nos conduza à alegria de sabermos os privilégios que temos, de recebermos o Teu mandamento, que não é penoso, pelo contrário, ele nos indica o caminho da vida, o caminho da bênção. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre o segundo mandamento, hoje nós vamos falar agora a respeito do quarto mandamento, notando como tanto o segundo quanto o quarto mandamento relacionam culto à família, culto e família. Então eu convido os irmãos queridos a abrirem a palavra de Deus em Êxodo 20, para fazermos a leitura. Não vamos fazer a leitura da outra versão dos 10 mandamentos. Eu convido os irmãos a abrirem Deuteronômio 5, porque há uma pequena diferença que será importante ali. Deuteronômio 5, versículo 12, até o versículo 15. Deuteronômio 5, 12 a 15. Aqui é Moisés pregando ao povo de Israel, e na sua pregação ele fala dos 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20 é o registro dos 10 mandamentos. Por essa razão que essa pequena mudança aqui no quarto mandamento, porque aqui é uma pregação dos 10 mandamentos. Então Deuteronômio 5, versículo 12, diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, qual a relação deste mandamento que tem a ver com o tempo do culto e a família? Como nós podemos fazer esta relação? É interessante que os teólogos reformados, eles perceberam claramente, tanto no segundo quanto no quarto mandamento, este link, usando uma linguagem moderna, esta ligação entre o culto e a família. A teologia reformada sempre entendeu que o quarto mandamento reforça o mesmo princípio pactual que aparece no segundo mandamento, de que Deus lida com as famílias como unidades dentro de uma aliança, e unidades que são pactualmente responsáveis, e portanto, dentro desta responsabilidade, estas unidades são, na aliança do Senhor, canais de bênção ou de juízo. Juízo disciplinar, canais de bênção ou de juízo disciplinar. Vejam que o quarto mandamento, ele é dirigido para uma pessoa em especial. Assim como no segundo mandamento, há ali um dever. Lembrem-se, todo mandamento, quando proíbe algo, ele manda o contrário. Se ele proíbe o culto idólatra, o que ele está ordenando? O culto fiel às Escrituras, o culto verdadeiro, o culto de acordo com a palavra revelada. E aqui no quarto mandamento, não há uma proibição. O quarto e o quinto mandamento são os únicos dos 10 mandamentos que apontam primeiramente para o dever e não a proibição. Então, qual é o dever? Guardar o santo descanso, o sábado. Qual é a proibição? O que é o contrário de guardar o sábado? Não é simplesmente não guardar. O que é o contrário? Usarmos o tempo a nosso bel prazer. Sermos os administradores autônomos de nosso tempo. Portanto, este mandamento nos resguarda da idolatria do tempo, de acharmos que o tempo é nosso, que nós temos o comando de nossa vida, de que nossa vida está em nossas mãos e de que nós podemos administrar nossa vida, nosso tempo, nossas prioridades a nosso bel prazer. Então, o contrário do dever, guardar um dia para o Senhor, guardar um descanso solene para o Senhor, é
a proibição de usarmos o tempo a nosso bel prazer. Então, este é o quarto mandamento. Mas percebam, o segundo mandamento fala da forma do culto. Não está falando de cultos pagãos. Aqui a idolatria não é no contexto de ídolos pagãos, mas é idolatria no culto a Deus, é fazer no culto aquilo que Deus não prescreveu. Tudo que Deus não prescreveu no culto e que nós trazemos para o culto é manifestação de idolatria do nosso coração. É fazer um culto, como Paulo denuncia em Colossenses 2, chamando de culto de si mesmo. É o culto de Caim. Caim cultuou a Deus não como Deus havia se revelado. Abel cultuou o Senhor pela fé, como está em Hebreus 11. Fé naquilo que ele viu Deus fazendo, aquilo que Deus transmitiu ao seu pai, pelo sacrifício. Abel cultuou o culto pelo culto revelado. Caim cultuou da forma que achava que deveria cultuar. Isso é idolatria. Colocou sua mente, seu coração, suas vontades acima do Senhor. E a idolatria mais grave é quando fazemos imagens do Senhor para cultuá-lo. É o que aconteceu com o povo ali aos pés do Sinai, quando fizeram um bezerro de ouro, e não disseram que o bezerro de ouro era um outro Deus, disseram: este bezerro, disse Arão, é o Senhor, é Yahvé, o Deus que vos tirou do Egito. Então eles cultuaram um Deus verdadeiro de forma equivocada. Esse é o pecado. Qual é a associação com a família da aliança? Aqueles que transgridem o segundo mandamento demonstram que aborrecem a Deus e trazem maldição aos seus filhos, porque os seus filhos também aborrecerão o Senhor. Vejam que o verbo aborrecer, odiar, está no plural, mostrando que Deus não está injustamente castigando os filhos pelos pecados dos pais, mas que os pecados dos pais são reproduzidos na vida dos filhos, quando o culto é deturpado. E agora, no quarto mandamento, é ordenado a guarda do dia do Senhor. Agora, a quem é dirigido este mandamento? Você notou aí, em Êxodo 20 e também aqui em Deuteronômio 5, a quem é ordenado o mandamento? Tem uma segunda pessoa aí, olha, o mandamento diz: nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o forasteiro das tuas portas, da tua casa para dentro. Quem é este tu? Este tu, conforme nós podemos ver no nosso catecismo maior, que faz a interpretação desse mandamento, a quem primeiramente é dirigido o quarto mandamento? É o líder do lar, é o chefe, é o cabeça do lar, quem deve garantir que toda a casa santifique o dia do Senhor. Isso significa que ele é responsável pela prática religiosa da casa, pela transmissão do culto verdadeiro e, por fim, por levar a sua família ao descanso de Deus. Então, o chefe da casa é responsável pelo pastoreio. Nós vimos lá em Gênesis 18, 19, eu te escolhi para que você ordene a sua casa. Então ele que ordena, ele que direciona, ele é o cabeça. Não é isso que a Bíblia fala sobre o homem, lá em Efésios no capítulo 5, que o homem é o cabeça. O que é o cabeça? É o pastor, é o que ordena. Então ele ordena, ele transmite o culto verdadeiro, cada qual nas suas funções. Um pai, você não é um pastor, eu como pastor eu tenho que zelar pela liturgia do culto. Você não é um pastor, você tem que zelar pelo quê? Pelo tipo de igreja que seu filho vai. Eu vejo o pai falando: não, meu filho foi para a igreja tal, mas não tem problema, eles são crentes. Mas como que é o culto lá? Dependendo de como é o culto, tem problema sim. Eles têm temor do Senhor, eles têm zelo pelo Senhor. Aquele tipo de culto vai ensiná-los a temer o Senhor. A palavra ali é fielmente pregada, o culto é reverente, com ordem e decência. Se estas coisas não estiverem, você tem como líder orientar seus filhos: não, essa igreja não é para você, você vai cultuar comigo. Você tem que estar comigo. E por fim, ele tem o dever de levar a sua família ao descanso de Deus. Este dever cai diretamente sobre a figura paterna, o que na teologia pactual não é algo acidental. Por quê, meus irmãos? Porque no pensamento da teologia da aliança, o pai funciona como o cabeça. E o que é cabeça na teologia da aliança? Vejam que esta expressão que é dada ao pai na casa é também ao marido, ao pai, é também a expressão que é dada a quem nas Escrituras? A qual pessoa da Trindade? Principalmente, né? Não é a Cristo?
Não é dito que ele é o cabeça de todas as coisas, que ele é o cabeça da igreja? Essa expressão cabeça é a expressão de um representante federal, ou um representante pactual. Ali em Romanos, no capítulo 5, verso 12, nós temos dois cabeças da humanidade. Adão, cabeça da velha humanidade caída e corrompida no pecado, e Cristo, cabeça da nova humanidade restaurada pela graça. Temos também esta mesma ideia de Adão e Cristo como duas cabeças, ou dois líderes, ou dois brotos da humanidade, em 1 Coríntios 15. Portanto, o cabeça aqui é invocado no quarto mandamento. O quarto mandamento é uma continuação da lógica do pacto original que Deus fez com Adão. Porque vejam, quais foram as ordens dadas a Adão na criação, como cabeça do pacto? Quais eram os 3 mandatos que Deus deu para Adão? Vocês se lembram? Quem já estudou um pouquinho de teologia bíblica, que lembra disso? São 3 mandatos da criação, do pacto de obras, os chamados mandatos criacionais. O primeiro mandato é o que aparece no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, e também ali no capítulo 2, versículo 15. Deus mandou Adão dominar e sujeitar a terra, e mandou Adão também cultivar e guardar, proteger o jardim. Então ele seria o cabeça nessa liderança de sua casa para dominar todas as coisas, para desenvolver a criação, mas também guardando o jardim. Por que ele deveria guardar o jardim se ainda não havia queda? Ele deveria guardar o jardim de quem? A resposta está lá no capítulo 3. De quem que ele deveria guardar o jardim? Quem que aparece no capítulo 3 de Gênesis? Lá no meio do jardim, para bater um papo com a mulher de Adão. Serpente. O mal ainda não havia entrado na humanidade, mas já havia o mal no universo, no cosmos. Então ele deveria guardar. O verbo guardar que aparece em Gênesis 2 é o mesmo verbo que aparece no Salmo 127, que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o homem é colocado para desenvolver, dominar, cultivar, proteger. Qual que é o nome desse mandato? Mandato cultural. Alguns chamam de mandato de domínio, ou mandato cultural. Segundo mandato, final do capítulo 2. O homem começa a exercer o mandato cultural, mas ele estava só. Ele precisava de ajuda. Então Deus cria a mulher. Então Deus estabelece o matrimônio. Deixará, pois, o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Adão deixou pai e mãe? Está lá em Gênesis 2, mas Adão deixou pai e mãe? Então essa ordem é para Adão ou para os descendentes de Adão? Para os descendentes, é uma ordem futura. Então o matrimônio tem primazia sobre as relações com os pais. O homem deixa o pai e mãe, une a sua mulher, que é dada ao homem, por isso que a Bíblia usa a expressão casar e dar em casamento. Quem casa é o homem, a mulher é dada em casamento, porque a mulher está debaixo da autoridade do pai e a autoridade é transferida para o marido. A mulher é dada em casamento e o homem toma a esposa em casamento. E agora ele deixa de estar debaixo da autoridade do seu pai, no sentido espiritual, para ele ser o pastor da sua própria casa. Embora o pai ainda tenha uma influência moral e espiritual sobre os filhos, homens, estes filhos serão senhores da sua casa. Tomarão sua esposa, ela é dada em casamento. Por isso que o mundo é todo errado, né? A gente faz tudo o contrário que a lei de Deus manda. O homem tem que ser autoridade, deixar a casa dos pais. Aí a tendência da mulher é querer levar o homem para a casa dos pais dela, né? Colocá-lo debaixo da autoridade da sua família. Então, este é um mandato social. E o terceiro mandato que havia ali? Alguém se lembra dele? Anota isso aí, que isso é importante demais. Isso aqui é a base para entender a Bíblia. É o mandato, se quiser ler sobre isso, leia o livro Criação e Consumação, volume 1, Gerhard Van Groningen. Já indiquei na escola dominical, estou indicando de novo. Lá fala desses mandatos. O mandato é chamado espiritual. Quando foi estabelecido o dia de sábado? Quando foi estabelecido o dia de sábado? Em Gênesis 1. Então o homem devia guardar o 7º dia como sábado de descanso. Isso aí é antes da lei de Moisés. Guardar o 7º dia como sábado de descanso. Desenvolver sua família para o trabalho.
guardar o paraíso, o jardim, das incursões, dos ataques de Satanás e manter a família pela aliança do matrimônio. Mandato espiritual, cultural, social. A gente brinca, né? A Bíblia é de direita, né? Deus, família, sociedade. Os 3 mandatos estão lá. Deus, família e sociedade. O problema é que a direita usa estas coisas como moeda política, porque a direita também é pecaminosa. Toda estrutura política, ideológica, ela é pecaminosa. Ela usa as coisas que estão na palavra de Deus como moeda política, para ganhar poder, para barganhar votos. Mas esses princípios são bíblicos, não são da direita. Mandato espiritual, Deus, guardar um dia para o Senhor, lembrar que todas as bênçãos vêm do Senhor, não das suas próprias mãos. Segundo, trabalhar, cultivar, guardar o jardim. E terceiro, cultivar a família, porque pela família que esse domínio haverá de se expandir por toda a terra, para que o paraíso venha englobar todo o mundo criado. Percebam então que Cristo, como o novo cabeça da humanidade, ele restaura o pacto que foi quebrado por Adão, capacitando-nos a uma relação correta com Deus, mandato espiritual, uma relação correta com o nosso próximo, mandato social, família, começando da família, e uma relação correta com o cosmos, mandato cultural. Se você observar as maldições do pecado em Gênesis 3 e compará-las com Efésios 5 e 6, você vai ver que a obra da graça no lar é a reversão das maldições pactuais, das maldições da queda. A mesma coisa, se você comparar Gênesis 3 com Salmo 127 e 128, você vai ver que houve uma reversão. O que a queda trouxe em relação a Deus? Medo, afastamento, expulsão do jardim. O que a graça traz? Comunhão com Deus, andar com o Senhor, temor do Senhor, a presença do Espírito Santo em nós, Efésios 5,18. O que a queda trouxe em relação ao mandato agora social, da família? O homem e a mulher se dividem lá em Gênesis 3. Agora, no Salmo 128, a tua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa. Em Efésios 5, a partir do verso 23, a mulher se submete ao homem como ao Senhor, o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Os filhos, lá no capítulo 3 de Gênesis, no meio de dores dará à luz filhos, e essas dores não referem-se apenas ao parto, mas referem-se a todo o processo de criação de filhos, que agora estão marcados pela maldição do pecado. A dor de Eva começa quando um dos seus filhos assassina o outro. Caim mata Abel. Mas agora, o que nós temos? Filhos obedientes, pais que criam os filhos no temor e disciplina do Senhor, filhos que obedecem aos pais do Senhor. E o trabalho é amaldiçoado. Com o suor do teu rosto comerás o pão. E o trabalho agora, os servos e senhores colaboram. Os servos temem ao Senhor, os senhores tratam seus servos com dignidade. Então, percebam que o 4º mandamento está no centro disso. No pensamento pactual, Deus está restaurando os mandamentos criacionais através de um novo cabeça da humanidade, que é Cristo. E o dia do Senhor é o sinal semanal dessa restauração. O que era o dia do Senhor na criação? Era o sinal semanal da obra completa da criação, de que Deus tudo fez muito bom. Então o homem deveria, naquele dia, observar a criação, a obra da criação, e meditar na bondade de Deus para com ele. Vejam, meus irmãos, que qual foi a raiz da queda? Não foi exatamente o homem não crer na bondade de Deus? A serpente começa a tentar a mulher quando ela disse o quê? Qual foi a primeira mentira da serpente? Vocês se lembram? A primeira palavra da serpente para Eva, para levantar dúvida em relação à bondade de Deus, vocês se lembram disso? É verdade, o senhor Leonel lembrou bem, não é verdade que Deus proibiu de vocês comerem todos os frutos desse jardim? O que a serpente está dizendo, insinuando? Deus não é bom, Ele quer que vocês morram de fome. Aí a mulher, não é bem isso, não, é só uma que Ele proibiu, não foi todas, não. Porque Deus foi tão bom que, se nós lembrarmos o mandato de Deus, de todas as árvores que há no jardim comerás livremente. Não é assim, aquele pé de goiaba ali é meu, viu, Adão? Você pode colher só 2 por dia. Aquelas jabuticaba ali nem mexe.
que eu vou trazer um anjo aqui amanhã, a gente vai colher essa jabuticaba, não é para você mexer com isso aqui não. Ó, ali, Adão, aquela parte do pomar ali, aquele jardim ali de morango, não é para passar nem perto, nem trisca. Foi assim que Deus fez? Não, o que Deus falou? De todas as árvores que há no jardim comerás livremente. Mas o que Satanás disse? Não é verdade que Deus proibiu de comer de todas as árvores? Então, o sábado era um memorial espiritual para que o homem, uma vez por semana, parasse as atividades, para que ele se lembrasse de que quem o sustentava era Deus, de que Deus era muito bom, de que Deus era muito liberal, de que Deus o havia provido de tudo e de coisas que ele nem precisava, porque Deus não fez um pé de carboidrato, um pé de proteína, um pé de vitamina. Deus fez carboidratos com diferentes gostos, com diferentes sabores, com diferentes texturas, com diferentes cheiros, para nos encher não apenas de saciedade, mas de deleite. Deus fez coisas maravilhosas, deleitosas, para que toda a bondade dele fosse desfrutada. Então um dia você vai descansar. Aí Deus começa a obra da restauração. Aí ele restabelece agora o sábado para Israel. Para que o sábado foi dado para Israel? Para eles se lembrarem do quê? Da criação apenas? A criação continua lá, mas para que eles deveriam lembrar? Por isso que eu li Deuteronômio 5, né? O que diz lá? Versículo 15, alguém lê por favor, Deuteronômio 5,15. Por que eles guardariam o sábado? Então é o seguinte, povo de Israel, quando o homem abandona a Deus, quando o homem transgride os mandamentos de Deus e passa a adorar a criatura ao invés do Criador, o tempo se torna um Deus. E o homem quer servir ao tempo, ao invés de servir a Deus pelo tempo. E quando o homem quer servir o tempo, ele se torna escravo desse Deus, desse ídolo. E aí, o que acontecia com Israel lá no Egito? Vocês já ouviram falar sobre o regime de trabalho chinês? O Brasil está discutindo para não ser mais 6 por 1, né? Para ser... Quanto que é? 4 por 3? Sei lá. Daqui a pouco vai ser um dia de trabalho e 5 descansos, né? Todo mundo vai virar o Congresso Nacional. Mas como que é lá na China? Sabe como que funciona o regime de trabalho lá? Todo dia tem um nome só, segunda-feira. Que dia é hoje? Segunda-feira, é amanhã, segunda-feira, depois de amanhã, segunda-feira, e depois segunda-feira. Não existe dia de descanso na semana. Israel era escravo. Escravo tem dia de descanso? Quando que escravo descansa? Quando fica doente ou quando morre. Escravo só descansa nessas duas circunstâncias, quando adoece ou quando morre. Nós temos aspectos do cristianismo em nossa sociedade, da fé bíblica em nossa sociedade, nós achamos que são coisas naturais. Meus irmãos, não é natural um dia de descanso. Isto é fruto da palavra de Deus sendo aplicada na história. Então, os judeus eram escravos no Egito. Eles ficaram 400 anos, ou pouco menos, porque nem sempre eles foram escravos, mas alguns séculos no Egito, sem saber o que era descansar, a não ser no dia da morte. E agora Deus quer, vocês vão guardar um dia de descanso para se lembrarem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Nesse dia, vocês vão descansar de suas obras e vão me servir em culto, em adoração doméstica, em seu lar. Também no tabernáculo vocês vão se reunir, vocês vão estar apenas dedicados a mim. E nesse dia, vocês não precisam nem colher o pão que eu providencio miraculosamente. Vocês vão colher no dia anterior, para que vocês saibam que é eu que sustento o meu povo. Não é o trabalho de vocês. Não é o uso que vocês fazem do tempo. Aí nós voltamos lá para o Salmo 127, né? Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar de forma árdua pelo pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto guardam o dia do Senhor. Enquanto guardam, enquanto descansam. Aos seus amados ele dá enquanto descansam. Então, se para Adão o dia do Senhor era um memorial da bondade de Deus na criação, para o povo de Israel o dia do Senhor era um memorial
na bondade do Senhor, na redenção da Páscoa, do êxodo, do Egito. E para nós cristãos, o dia do Senhor é o memorial da bondade do Senhor na nova criação, quando Ele ressuscitou Cristo. Não é o assunto da aula, mas nós entendemos, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, que Cristo, após ressurgir, Ele descansou de suas obras, Ele fez o seu descanso sabático, é a palavra que usa a Epístola aos Hebreus, no primeiro dia da semana. Então, o sábado cristão é o primeiro dia da semana e não o sétimo, porque o sétimo aponta para uma promessa ainda a se consumar. A criação vai se consumar na redenção. O sábado judaico, o êxodo e a Páscoa vai se consumar numa perfeita Páscoa. E agora, com a ressurreição de Cristo, está consumado. Primeiro dia da semana. Por isso, o nosso sábado não é o que fecha a semana, é o que abre a semana. Nós não estamos numa perspectiva de cumprimento, mas numa perspectiva de desfrutar o que já foi cumprido na cruz, o que já foi realizado por nós na cruz. Mas não entrando na questão do dia em especial, mas no princípio que aparece aqui, há aqui um princípio pactual de salvação na família. O raciocínio é: Deus trabalha geracionalmente, e isto é feito através dos pais, que são os administradores do pacto no lar, como cabeça deste pacto. O quarto mandamento estabelece que o pai introduz sua casa na presença de Deus semanalmente, e a presença de Deus pelo culto público, o lugar em que o povo de Deus se ajunta para celebrar a obra de Cristo, a salvação que foi conquistada, é o lugar ordinário onde Deus comunica suas bênçãos, onde Deus manifesta sua presença graciosa. Isto aparece, meus irmãos, em vários lugares da Bíblia. Nos Salmos, por exemplo, por várias vezes o salmista diz que no meio do ajuntamento do povo de Deus, ali o Senhor concede suas bênçãos. No meio de Sião, no meio do seu povo, Deus derrama suas promessas. Portanto, quando o pai conduz sua casa à preservação do culto, segundo o mandamento, a estar em meio de um povo que guarda o culto verdadeiro e também a guardar o dia para o culto como prioridade, demonstrando que o tempo não é um ídolo, não é um senhor sobre aquele homem e sobre a sua casa, Deus então abençoa aquela família. Por outro lado, quando o pai negligencia o culto, desvia sua família do caminho da graça pactual, isto traz problemas para aquela família, como juízos disciplinares. Porque este quarto mandamento, ele aponta primordialmente para o culto público, mas ele também nos lembra da responsabilidade do culto doméstico, tal como há ali em Deuteronômio 6, que nós lemos esta manhã, em especial no verso 9, que diz: estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Quando? De manhã e à noite, todos os dias, culto doméstico. E de maneira conjunta com as famílias da comunidade no dia do Senhor. Os pais são responsáveis pela religião de sua casa. O dia do Senhor é o meio ordinário e primário de preservação da fé dos filhos. É isto que que o quarto mandamento nos aponta. Eu falei salmo aqui porque eu gostaria de mencionar que há um salmo na Bíblia, que é o salmo do pai de família. Você conhece esse salmo? Os puritanos chamavam de salmo do pai de família, ou do cabeça da casa. Alguém sabe qual salmo é este? Não. O salmo 128 fala da família, mas é o salmo do pai da família, é o salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa. É o pai da família administrando sua casa para que Deus venha morar na sua casa. E aí o que ele faz? Ele cuida de sua família para que não haja coisas pecaminosas em seu lar. Primeira coisa que ele cuida aqui é das telas, né? Das telas. Ele diz assim: Senhor, eu não quero coração perverso na minha casa. Portanto, aí ele vai falar sempre dos olhos, né? Eu não colocarei na minha casa, diante dos meus olhos, nada que foi impuro. Aí ele vai vigiar as telas. O que você está vendo aí no seu computador, no celular, na televisão? Ele zela para que o Senhor seja honrado em sua casa. Quando, Senhor, tu estarás dentro de minha casa para falar comigo?
Portanto, é uma responsabilidade dos pais zelarem pelo culto e zelarem pela observação do dia do Senhor, porque dentro da aliança Deus promete bênçãos geracionais para os filhos. Deus que elegeu os santos, os salvos, ele manifesta sua eleição por meio do pacto, e no pacto, quando há fé naquilo que Deus estabeleceu, fé que Cristo opera, habita, manifesta a sua presença no meio daqueles que o amam, e aqueles que amam a Cristo são aqueles que fazem o quê? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda estes mandamentos, e aquele que tem os meus mandamentos, quem que tem os mandamentos de Cristo? O que significa esse ter os mandamentos? Já parou para pensar nisso? Aqui ele está falando da promessa de Jeremias 32, da nova aliança, porque na antiga aliança os judeus não tinham os mandamentos. Os mandamentos estavam aonde? Onde que a tábua da lei ficava? Na arca, lá dentro do Santo dos Santos. Quem tinha acesso a ela? O sumo sacerdote podia abrir a arca e pegar os 10 mandamentos lá para dar uma olhada? Se ele fizesse, o que acontecia com ele? Vocês se lembram quando aqueles homens curiosos, me esqueci a cidade, mas quando a arca foi devolvida pelos filisteus, e aí uns homens curiosos abriram a arca para ver o que tinha dentro, o que aconteceu com eles? Eles morreram de praga. Bet-Semes, lá de Bet-Semes, o Aurélio me lembrou aqui, eles abriram, judeus, povo de Deus, eles tinham um mandamento? Não, eles abriram a arca, olharam os mandamentos, pá, morreram. Eles tinham os mandamentos ali de Deus, tinham acesso, podiam tocar esses mandamentos, podiam lá vê-los. Quando Jesus fala aqueles que têm os mandamentos, ele está lembrando da promessa da nova aliança, em que Deus diz: escreverei os meus mandamentos nas tábuas do vosso coração. Os mandamentos não estão mais guardados em um lugar inacessível. Os mandamentos estão guardados onde? Guardo as tuas palavras no meu coração. Quem que guarda? Quem que escreve? O Espírito. Então aqueles que têm o meu mandamento, quem são os que têm o mandamento? Os que nasceram de novo, os que têm o Espírito Santo. E os guarda. Se o Espírito Santo coloca os mandamentos no nosso coração para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele também os coloca para nos capacitar com poder a viver segundo estes mandamentos. Este é o que me ama. E este que me ama, eu o amarei e farei o quê? Me manifestarei a ele. Percebam, meus irmãos, que é uma esfera da graça. Quando nós demonstramos amor por Deus, e nós temos capacidade de fazê-lo, porque o Espírito Santo nos capacita, ele nos dá acesso aos mandamentos do Senhor, ele nos faz amar o Senhor. O que o Senhor faz conosco? Ele se manifesta a nós e a nossa posteridade. Eu me manifestarei a ele. Meus irmãos, o amor por Deus é o grande mandamento, não é verdade? É o grande mandamento da lei. Todos já sabemos ele. Qual que é o grande mandamento da lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Tudo bem. Como se cumpre este mandamento? De que maneira nós expressamos o amor a Deus de todo o coração? Obedecendo o quê? Boa resposta. Mas obedecendo o quê? Quais mandamentos específicos relacionam-se ao amor a Deus? A primeira tábua da lei. Eu demonstro amor a Deus quando eu não tenho nenhum outro Deus diante dele. Quando eu cultuo da maneira como ele ordenou. Quando eu não tomo o nome dele em vão. Pelo contrário, quando eu santifico o nome dele. Inclusive é a primeira petição da oração do Senhor. E quando eu descanso nele, cultuo a ele, principalmente no dia separado para isso. Veja, eu amo ao Senhor quando eu tenho, é igual um relacionamento matrimonial, né? Exclusividade, ele é o único da minha vida, eu me apresento a ele, eu o honro e eu tenho comunhão com ele. É assim que se ama ao Senhor. E agora vejam o princípio de Deuteronômio 6 sendo ilustrado à luz destes mandamentos, em especial do quarto mandamento. Qual é a ordem do chamado ouve Israel? Qual é a ordem? A declaração é a unicidade de Deus. O texto declara: o Senhor teu Deus é o único Senhor. É uma declaração. Mas qual é a ordem? É o grande mandamento. Amarás, pois, este único Senhor. Esta é a ordem. E esta ordem de amar, ela vai ser
expressa na vida dos filhos como? Eu sempre uso este exemplo, né? Eu aprendi a gostar de futebol porque meu pai gosta muito de futebol, está até aqui. Eu aprendi. Ele não chegou assim, vou te dar uma aula aqui sobre como gostar de futebol. Senta aqui. Aí escreveu no quadro. Não, que aula chata esse negócio de futebol. Não, você vê a pessoa gostando, você não aprende? Como que um filho aprende a amar o Senhor? Vendo os pais amando. E como que os pais expressam amor pelo Senhor? Tendo o Senhor como prioridade. Fazendo do culto algo que é importante, ou o que é mais importante para a sua vida e família. E guardando o dia do Senhor. Isto ensina o amor. Falando de Deus em sua casa. Mostrando como Deus é o centro da vida. E não o emprego, e não os bens, e não os lazeres, e não a política, e não qualquer outra coisa. Deus é o centro da nossa vida. Porque é Ele que nos deu essa família, é Ele que nos dá suas promessas, é Ele que nos guarda. Pessoas que amam o Senhor, guardam o mandamento do Senhor, vão ter filhos que vão espelhar isso. Porque lembrem-se do que eu ensinei ontem. O homem foi criado como imagem de Deus. O que é uma imagem? Alguém se lembra? Eu usei o exemplo do espelho. Quais são as capacidades de um espelho? Ele recebe luz e reflete luz. Porque a parede também recebe luz, não recebe? Mas ela reflete? Reflete só a luz branca, né? Ela mais absorve do que reflete. Agora o espelho, toda a luz que vem a ele reflete. Quando nós chamamos então o homem de imagem de Deus, é que o homem foi criado para conhecer a Deus, ver a sua glória, adoração, e refletir a Deus, manifestar a sua glória, serviço. Mas há ainda um outro aspecto da imagem. Além de conhecer e refletir a Deus, adoração e serviço, o homem recebeu a capacidade de propagar a glória de Deus. E como que ele faz isso? Por meio de filhos. Por meio de filhos. Os filhos são a maneira da glória de Deus ser manifesta, ser transmitida ao longo das gerações. Então Deus manifesta a sua glória por meio de filhos. Portanto, meus irmãos, este é um ensino das Escrituras. E vejam como isso se conecta com o ensino do Novo Testamento. Alguém leia, por favor, já estamos aqui concluindo, 1 Timóteo 3, 4 e 5, e outro irmão, Tito 1, 6. E agora Tito 1, 6. Então as Escrituras ensinam que os líderes da igreja devem governar bem a sua casa e, como consequência disso, Tito 1,6, os seus filhos serão fiéis. A palavra fiéis tem um sentido de crentes, mas também de filhos obedientes, que agem com fidelidade. E eu entendo que a melhor tradução seria crentes mesmo, porque a ideia de fidelidade vem nos outros verbos, que são colocados no texto, né? na forma negativa, que não sejam desobedientes e nem insubordinados e nem dissolutos. Então, fiéis aqui é crentes, que eles sejam crentes, algo no coração que se manifesta na prática. Não são desobedientes, não são insubordinados, não são dissolutos. O presbítero, o líder, precisa ser apto para ensinar seu lar. Isso pressupõe que ele guia sua casa à adoração, ao culto, ao amor de Deus, à disciplina cristã. Ou seja, ele cumpre os mandamentos da primeira tábua, em especial o segundo, que promete bênçãos geracionais, e o quarto, que coloca sobre os ombros do líder da casa a responsabilidade de ordenar sua família para o culto. Portanto, a conclusão aqui que Paulo chega é que o chefe de família piedoso, ele deve conduzir sua família nos aspectos da vida religiosa, em especial no culto semanal. O culto semanal, bem como o cumprimento da primeira tábua da lei, é o meio ordinário pelo qual Deus salva filhos dentro do contexto da família da aliança.
Portanto, o quarto mandamento confirma plenamente um princípio pactual de bênção geracional. Foi o que nós vimos hoje em Gênesis 18, 19. O quarto mandamento corrobora de maneira direta o princípio pactual de que Deus salva, dentro das famílias da aliança, os filhos daqueles que o temem. Ele exige que o pai represente sua família perante Deus, ordena que o pai conduza sua casa ao culto, estabeleça o culto semanal como uma estrutura de organização da vida familiar. Então veja, como que funciona a vida das famílias? Geralmente, o ponto central da vida das famílias é a segunda-feira, não o domingo. Porque ali se organizam os estudos, os empregos, os trabalhos. Mas uma casa piedosa, o dia central da organização da vida familiar é o primeiro dia da semana, é o domingo. A semana começa no sábado à noite, quando nós preparamos tudo, ou no dia de sábado, quando nós preparamos tudo para dedicarmos o início da semana integralmente ao Senhor. E a maneira como você observa essa estrutura temporal da sua vida vai mostrar em que grau anda o seu amor para com Deus. Pois não, meu irmão? O tempo, né? Isso, começa no dia do Senhor, né, meus irmãos? No dia do Senhor é lícito usar o celular para lazer? É lícito olhar o Instagram e ficar usando para lazer? É lícito? É ou não é? Não, muito bem, bem. Não, não é lícito. Então veja, você quer começar a libertar seu filho das telas? E se libertar das telas? Nesse dia não use telas para seu lazer. No dia do Senhor é lícito você ligar a televisão na sua casa e assistir um jogo de futebol? É lícito? Não. Não é para amar o Senhor um dia na semana? Você consegue amá-lo? Você consegue um dia da semana desligar a televisão da sua casa? Olha, nem a Assembleia de Deus, que antigamente desligava todos os dias. Hoje a Assembleia de Deus tem televisão. Acho que só Deus é amor que proíbe tela, né? Mas não podia nem ter a televisão em casa, não era assim? Agora o reformado é um dia. Parece que vai morrer, né? Gente, hoje é final do campeonato, eu não posso ver? Não, você vai morrer. Futebol é coisa séria? Você vai mudar a sua vida? Não vai mudar em nada. Pode ver? Não. O que é proibido no dia do Senhor? Nossos trabalhos e lazeres. O que é permitido no dia do Senhor? Exercícios de misericórdia e exercícios de coisas necessárias. Então, um médico pode trabalhar nesse dia? Pode. Agora, eu devo frequentar um restaurante nesse dia? Não. Por quê? Para você é bom, mas para a família do cara que está servindo no restaurante é bom? Você queria estar no lugar da família dele? Você queria estar hoje trabalhando num shopping até as 10 horas da noite? Para você é bom, e para a família dele? Não é bom. Então não trabalharás nem tu, nem teu servo. Não é porque eu não assino a carteira dele, que no momento que eu me assento ali no restaurante, ele não tornou meu servo. Eu o contratei por um serviço. Ele se tornou meu servo. A gente vai e pede o iFood. É certo? Não é. Pobre do motoqueiro. Eu estou girando a economia. Não está. Você está escravizando famílias. Porque ele devia estar na casa dele, cuidando da família dele, frequentando a igreja, para dar estrutura para o lar dele. Ele está trabalhando ali naquele dia, aquilo está desestruturando toda a sociedade. Desestruturando a sociedade. Deus criou princípios para o nosso bem, para o bem da nossa família. Esse é um pecado, meus irmãos, que os protestantes não cometiam até o final da Segunda Guerra Mundial. Nos países reformados, Inglaterra, Escócia, Holanda, era proibido abrir, Estados Unidos, era proibido abrir qualquer comércio no dia do Senhor.
Nos Estados Unidos ainda há uma rede de lanchonete, é uma das maiores redes de lanchonete dos Estados Unidos, que é de uma família batista, que faz sanduíche de frango. Esqueci o nome da rede. Chicken Filé. Eles não abrem domingo. Eles têm aeroportos, em estádios, em ginásios da NBA, não abrem domingo. O jogo é domingo, eles não abrem a rede deles. Para o bem dos funcionários, para louvor do nome do Senhor. Mas hoje, o dinheiro, o tempo, essas coisas se tornaram nossos deuses. Tornaram os deuses. E se nós amamos estes deuses mais do que o Senhor, nós estamos ensinando nossos filhos a amar o que nós amamos. Nós ensinamos nossos filhos a refletir aquilo que nós refletimos. E nossos filhos receberam do Senhor a capacidade de observação muito precisa. E eles vão melhorar aquilo que há em nós, para o bem ou para o mal. Eles vão aprimorar nossos pecados ou a glória do Senhor. Portanto, meus irmãos, o quarto mandamento nos traz esse princípio tão importante, e vejam, conforme nós lemos ali nas cartas pastorais, que este princípio ele é válido na nova aliança. Quem devem ser os líderes da igreja? Homens que governam bem sua casa, homens que vivem demonstrando o amor do Senhor em sua casa. E como que eu posso saber? Eu não conheço o coração desse homem. Como que eu posso saber que um jardineiro é bom? Como que eu posso saber que um agricultor é bom? É pelo que ele fala ou pelo resultado do que ele faz? Olhe para o jardim. Olhe para a lavoura dele. Os filhos são crentes? Os filhos obedecem ao Senhor? O casamento é um casamento estruturado, um casamento estável? Isso demonstra uma pessoa que ama o Senhor, que é sábia, que escolhe segundo os princípios da lei do Senhor. Há dificuldades nestas coisas? Isso demonstra falha no amor para com o Senhor. Quer dizer que essa pessoa não é crente? Não, Ló era crente. Ló, que cometeu pecados tão graves que nós sabemos, era um homem crente. A Bíblia diz que ele era um justo. Mas ele era um crente que amava o Senhor de todo o seu coração? O que Ló amava mais do que o Senhor? O conforto pessoal, a sua família. Ele preferiu viver num lugar confortável por causa dos seus rebanhos do que viver com seu tio Abraão, que era o cabeça da aliança da graça na sua geração. Ele preferiu nunca mais participar do culto junto com seu tio, que levantava altares e invocava o nome do Senhor, que era o único profeta daquela época. Ele preferiu a vida confortável nas planícies verdejantes de Sodoma e Gomorra a viver com Abraão, mesmo sendo um crente. E provavelmente por causa da influência de sua esposa, né? Que quando ele fugia, olhou para trás. Mas também do seu próprio coração, porque quando fugia, ao invés de ir para onde Deus ordenou, para ir para o meio das colinas, ele se refugia em uma outra cidade que também foi condenada. Então percebam, meus irmãos, nós precisamos, encerrando aqui, concluindo, sondar o nosso coração se de fato temos amado ao Senhor. E se há uma falha em nós de amar ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor que nos supra, porque somente Ele pode derramar este amor em nosso coração. E como eu posso perceber se eu tenho amado ou não o Senhor? Pelos meus compromissos com os mandamentos da primeira tábua. Eu tenho me comprometido com o culto, eu tenho me comprometido colocando Deus como centro da minha vida, eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eu tenho me comprometido com a guarda do dia do Senhor? Ou o culto para mim é só cumprir um dever aqui, eu venho aqui, bato cartão de manhã, tem os outros que batem à noite, eu fico aqui, escola dominical, vou embora porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho amado ao Senhor, eu tenho adorado ao Senhor relaxadamente. Irmãos, deixa eu falar algo muito grave, mas não é para colocar medo, não, é porque para avisá-los. Nós vimos isso ontem em Malaquias 2. Se você é um crente relaxado, você está amaldiçoando os seus filhos. E quem diz isso é o profeta Malaquias. Quando o profeta Malaquias profetiza aos sacerdotes, eles faziam um culto relaxado, eles traziam para o Senhor o pior. E aí o texto diz: eu, o Senhor, amaldiçoarei as suas bênçãos, porque vocês têm negligenciado o meu culto. E aí o texto continua: eu
abandonarei, eu rejeitarei a sua descendência. A gente fala assim, eu trouxe meu filho todo domingo na igreja, mas às vezes fazendo um culto relaxado. É por isso mesmo que Deus está punindo o pecado dos pais nos filhos. Porque os seus filhos viram que você não amava o Senhor, que você vinha só para cumprir tabela, que você estava doido para ir num restaurante, para chegar em casa, colocar seu chinelão, ligar a televisão, ver o jogo, aí já começa a concentração para o jogo é 4 horas, aí na semana você está falando do jogo. Deus está vendo quem são seus ídolos, ou suas preocupações com o trabalho, com as coisas do dia de amanhã. Deus está percebendo estas coisas no seu lar. Deus está percebendo as conversações ali dentro da sua casa, a maneira como você deixa as coisas acontecerem ali. Isso tudo ali Deus está vendo. E aí vão vindo os resultados. Você está plantando. E a colheita uma hora vai vir. Quem planta para a carne vai colher da carne corrupção, juízo. Quem planta uma semente espiritual vai colher bênção. Finalizando, a igreja das últimas... Senhor Lenay, já terminou o tempo, depois eu... Pois não. Relaxadamente. Boa lembrança. Então, finalizando aqui, retomando. Perdi aqui meu raciocínio, deixa eu tentar lembrar. Irmãos, então percebam, quando nós não demonstramos amor pelo Senhor, isso vai refletir em nossos filhos. Nós temos que ter essa seriedade. Agora lembrei o raciocínio. Vejamos a igreja das últimas décadas, do último século. A igreja tem demonstrado amor pelo culto a Deus, amor pela guarda do dia do Senhor, amor pelas leis da primeira tábua. E como tem andado as gerações futuras? Vejam que uma coisa leva a outra. Adoração e família são coisas interrelacionadas. A Bíblia faz essa relação, porque a eleição e as promessas da eleição para a família, elas funcionam num contexto de pacto, em que a fé dos crentes se manifesta por meio da obediência dos mandatos pactuais. O que nós temos visto é uma graça extraordinária, porque apesar de nossas negligências, de nossos erros, dos tropeços das gerações de nossos pais, Deus ainda tem salvado. É o que acontece no Salmo 78, que é muito triste, né? Não imite os seus pais, sigam a lei do Senhor. É a ordem lá do Salmo 78. Gerações futuras, não imitem os seus pais. Portanto, irmãos, que estes estudos, e amanhã nós vamos encerrá-los, né? Hoje vamos pregar o Salmo 128 à noite, e amanhã vamos encerrá-los, e eu vou falar de forma mais direcionada sobre as questões da igreja moderna, que eles nos levem à responsabilidade. Não é meu papel aqui ficar falando da igreja dos outros. Meu papel aqui é perceber, e por isso o meu desejo de falar dessas coisas, como muitas famílias de nossa igreja são negligentes. E eu me alegrei muito em batizar os filhos de muitos irmãos aqui, e eu não quero me entristecer ao saber daqui a um tempo que seus filhos estão sendo fonte de desgosto para vocês. Eu não quero me entristecer. E muitos filhos aqui não têm sido o cumprimento da promessa do Salmo 127. Nem todos os filhos de crentes são bênção. Há filhos de crentes que são maldição. Absalão foi bênção na vida de Davi? Caim foi bênção na vida de Adão? Você quer criar um Absalão? Quer criar um Caim? Pense nisso. Deus tem promessas para 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Então, pelo nosso bem, pelo bem dos nossos filhos, honremos a aliança do Senhor e as promessas virão sobre nós. E a liderança deve espelhar a fé nessas promessas em sua própria vida para ensinarem a igreja por meio principalmente do exemplo. Olha como eu tenho seguido o Senhor, olha como Deus tem me abençoado. Eu não sou melhor do que vocês, eu sou um pecador, mas Deus tem abençoado minha posteridade por causa da aliança que nós temos, todos nós, com o Senhor. Então sejamos fiéis ao Senhor e Ele abençoará as futuras gerações. Vamos orar encerrando a escola do ministério.